Então agora eu passo a palavra para a companheira Luciele Souza Viana. Assim, e pela MST, quem vem para a mesa vai ser a Fernanda Vieira. Pode vir aqui, companheira. Obrigado pela presença. Luciele, contigo. Fica à vontade. Obrigada. Bom, boa noite, boa tarde. Eu fico um pouco confusa com esse horário do Rio de Janeiro. Eu sou Luciele, como já fui apresentada, Luciele Souza Viana, sou militante do MAB, né? E sou, como já fui apresentada, eu sou do Pará, do município de Itaituba. Sou atingida pelo modelo energético, né, que não é popular, mas sou atingida por esse modelo energético e ameaçada por essa barragem de São Luís do Tapajós, que até então está cancelado, né? Mas mesmo assim somos atingidos por outros empreendimentos que vêm para a região do Tapajós, que tem na região do Tapajós e que vem se pensando para essa região. Como o companheiro já falou, é muito difícil você fazer um debate sobre o filme sem você ter assistido o filme. E assim como vocês, eu assisti metade do filme, porque a gente estava na organização da exposição, que foi agora no Rio de Janeiro, aqui no Cine Odeon, e a gente estava com a exposição e ajudando nessa parte da organização do filme em si. E basicamente a gente ficou meio assistia, meio não assistia, porque estava nessa organização. Então eu vou fazer um pouco um resumo geral do que foi esse filme, de como as mulheres, né, se organizaram para fazer o filme, e depois vocês podem confirmar melhor como foi bonito esse trabalho, assistindo o filme no dia 28, se Deus quiser vai dar certo. E enfim, né? Eu queria antes também ler um pouco aqui uma coisa, um poema. Eu te acompanho, que bordar sozinha nesses tempos de causa e danos. Ponto à frente, ponto com volta, ponto com vírgula. Aquele que se esconde se enrosca, e talvez também o que se mostra. Porém, ao ponto final, a ponta do corpo inteiro. Irmã, só posso e só desejo bordar um ponto que suba um pouco a este sol. Esse é um poema que tem uma tradução leve do poema bordado por Laura, seu sobrenome. Mas enfim, esse filme, ele é um trabalho que a gente já vem construindo, mas vem construindo nacionalmente, né? O trabalho com as arpileiras, que é a arte de bordar nesse material aqui, que é chamado de juta. Arpileira é o nome chileno que se dá à juta, né? Que muitas das vezes a pessoa conhece como saco de estopa, tem outros nomes denominados a ele, né? E ele é feito com retalhos de roupas. Ele foi muito expressivo na ditadura de Pinochet no Chile, que as mulheres bordavam para denunciar as violações que sofriam, né? Porque os maridos eram presos, levados para a guerra, e seus filhos também, e eles não voltavam. E as mulheres, elas encontraram no bordado uma forma de denunciar as violações que sofriam. Como o trabalho era um trabalho de mulher, um bordado qualquer, então a ditadura não via isso como uma forma de ameaça, né? E elas bordavam nas igrejas, em espaços que elas se reuniam, nas praças, e elas bordavam, contavam as problemáticas que aconteciam na vida delas. A partir daí, elas davam de presente para pessoas importantes. Isso também, muitas das vezes, elas vendiam. Entregavam para pessoas importantes. O bordado em si podia não apresentar muita história, né? Mas atrás, elas construíam um bolso e nele estava uma carta, onde elas contavam a violação de direitos que sofriam. Essa aqui é uma da arpileira que foi construída nacionalmente, que essa aqui é do Ceará, essa arpileira do Ceará, pode levantar para mim, companheira, por favor. E aqui atrás está a carta digitada, né? As originais ficam na Secretaria Nacional. Essa arpileira aqui,
ela está nesse catálogo que foi produzido em 2015, que foi exposto no Museu do Memorial da América Latina em São Paulo, que ficou 2 meses, um mês em exposição. Ela está nesse catálogo. Muitas pessoas me perguntaram se eu trouxe para vender, mas a gente na correria não trouxemos, né? E esse trabalho é um trabalho muito bonito, que o movimento social conheceu há 2 anos atrás e resolvemos trabalhar com as mulheres, né? Uma forma de unir mais as mulheres na luta, porque as mulheres, elas enfrentam muitas dificuldades, né? Para estar na luta e se envolver diretamente nesses espaços que são meramente ocupados pelos homens, né? Então, o movimento achou uma forma de trabalhar com as mulheres o bordado, que retrata a violação de direitos. Nacionalmente, a gente trabalha em 6 eixos, né? A mulher e o mundo do trabalho, a mulher e a sexualidade, o trabalho que ele não é visto, o nosso trabalho de mulher não é visto como um trabalho rendável, né? E sim um ato de amor simbólico. E assim, a gente passou a trabalhar com as mulheres esses eixos. E trazendo um pouco para as regiões, elas muitas das vezes elas não trabalham diretamente com esses eixos, né? Elas retratam aquilo da vivência delas. Por exemplo, lá na nossa região do Tapajós, a gente conseguiu trabalhar com as indígenas, que foi um avanço para a gente, né? Assim, como a gente leva o debate da violação de direitos das mulheres para as comunidades indígenas, que visivelmente a gente sabe que existe essa exploração, né? As mulheres, elas são visivelmente exploradas, né? Assim, a forma de violação de direitos na vida das indígenas é muito forte. E como a gente trabalha isso com elas? Como é que a gente faz com que elas reflitam o que está acontecendo na sociedade e dentro da própria comunidade, se elas assim, muitas das vezes os espaços elas não cabem às mulheres, não cabe às indígenas, né, contar. E muitas das vezes a gente levava o debate, primeiro a gente ia falar um pouco sobre o movimento, sobre o trabalho com as mulheres e logo após a gente ia abordar, fazer o trabalho. E lá com elas não, foi diferente. A gente resolveu trabalhar a peça para depois entrar em discussão no debate, né? E esse filme, ele veio dessa proposta nacional, que a gente fez algumas exposições, e logo em seguida a gente começou a pensar, né, que com a construção das barragens, as mulheres são as que mais sofrem violações, né? Primeiro porque as empresas não vêm negociar com as mulheres, elas vêm negociar diretamente com o homem, com o dono da casa, o chefe da casa. E elas não são reconhecidas pelas empresas, né? E a partir daí, com algumas experiências de algumas barragens, como a do Ceará, a de Belo Monte, surgiu a proposta de trabalhar esse documentário, que é muito rico, muito importante, que são algumas histórias que já aconteceram, de mulheres que passaram por esse processo de construção de barragem, que tiveram que sair das suas casas e para dar lugar a uma barragem, né? Para dar lugar a esses grandes empreendimentos que vêm para a região e violam os direitos das populações e principalmente das mulheres, porque ela tem esse amor, né? Assim, elas sabem onde dói, né? Elas têm esse cuidado, apesar dela ter o trabalho em casa, ela tem esse cuidado de se preocupar com os filhos, com os maridos e com um laço mais forte que é com o lar, né? Com a casa. E a partir daí a gente começamos a fazer o processo de construção do filme, né? Que são histórias reais que as mulheres contam, que as mulheres bordam. A gente não pôde trazer a peça que foi produzida durante o filme, mas a gente trouxe essa para mostrar mais ou menos como é que se dá isso, né? Como é que a gente constrói a arpileira. E a partir daí, a gente foi nas experiências que a gente conseguiu fazer todo esse trabalho, que é muito bonito, que eu não consigo falar mesmo, porque assim, é um trabalho muito rico, muito bonito. Quando vocês forem assistir, vocês vão perceber o que eu estou falando, né?
que assim, a resistência, nós enquanto mulheres, é muito importante assim, nesse processo, né? E nós mulheres, nós sabemos exatamente o que a gente sente. E são histórias muito ricas, muito bonitas. Durante o filme, assim, são divididos em algumas partes, 5 partes, e cada parte conta uma história diferente, mas com o mesmo caráter, porque são barragens que são construídas para dar espaço à obra do capital e que viola os direitos das mulheres. E no final de cada documentário, as mulheres escrevem uma carta e colocam atrás dos bolsinhos. É uma carta direcionada diretamente para as mulheres, para as outras companheiras, todas as companheiras que vão assistir o filme. E ele é muito bonito. Eu assisti a última parte do filme completa, que foi a da barragem de Castanhão, que é uma companheira nossa do MAB, Marina, e a mãe dela, que elas contam exatamente, né? Desde quando elas moravam, as lembranças que elas tinham da casa onde elas moravam, e como foi sair de suas casas com a água chegando, invadindo tudo, e sem ter tempo de elas tirar as coisas da casa dela. E como essa lembrança ainda é viva dentro da memória da mãe da Marina, né? E ela conta com riquezas de detalhe como foi, né, sair, a lembrança que ela tem da casa, de como eles se sentavam na varanda para conversar, para contar histórias, e depois ver a água vindo e destruindo tudo, enquanto elas tinham pouco tempo para sair de casa e sair com algumas coisas e com os filhos, para depois, no final das contas, o sertão virar mar, que é aquela música, né? O sertão vai virar mar, dá no coração. Lembro que algum dia o mar também vira sertão, vai virar mar, dá no coração, né? Saber que, assim, tem histórias vivas e dentro da própria peça, elas constroem com retalhos de roupas que fizeram parte da história delas. Eu lembro que a companheira Marta fala no filme que o tecido, um pedaço do tecido é da roupa do marido dela e o outro é de um vestido dela. E a linha, ela encontrou uma linha e por isso que ela está costurando parte da história, né? Esse filme é muito bonito e é muito, assim, é uma coisa que a gente não consegue explicar em palavras, e que esse trabalho, assim, para nós do MAB, ele tem uma importância muito grande para nós enquanto mulheres que resistem e que lutam para que essa sociedade ela nos reconheça, né? Ela nos reconheça como mulher que tem o seu direito e que tem que garantir os direitos nessa sociedade tão machista, tão injusta, né? Que nós vivemos disso, né? Muitas das vezes a gente tenta com muita garra conquistar os nossos espaços e tantas pessoas já morreram na tentativa de resistir nessa terra, né? E nós, enquanto mulheres lutadoras do campo e da cidade, resistimos a toda essa obra do capital, e que a gente quer mostrar também que nós mulheres conseguimos sim falar das nossas vidas, falar de tudo que a gente sente e enfrentar com garra tudo isso que vem para a nossa região, né? Aqui também eu trouxe, era para me entregar depois do filme, mas aqui a gente tem uma carta das arpileiras, que é as mulheres que construíram. Aí a gente, carta das mulheres lutadoras. Aí ela tá assim, grande. Depois a gente pode distribuir para vocês. Eu posso ler. Carta das mulheres lutadoras. Nós, mulheres atingidas por barragens, queremos apresentar a vocês nossa história de dor, resistências e conquistas. Porque, mesmo diante de todas as violações cotidianas e negação dos nossos direitos, existe uma força que nos faz acreditar e lutar. Mas vocês podem estar se perguntando, afinal, o que é ser uma mulher atingida? Para nós, todas nós somos atingidas, inclusive você. Sentimos na carne a opressão do patriarcado, o peso do capitalismo e a exploração do modelo energético por meio dos altos preços das contas de luz. O que nos difere é o fato de termos sido impactadas por barragens. Como
se mergulhássemos dentro de um grande pesadelo, vivenciamos a dor da perda de nossas casas, terras e do nosso jeito de viver. Cada barragem nos trouxe medo, repressão e violência. Matou nosso rio e um pouco de nós também. Obras faraônicas alagaram nossas memórias e em nome de certo desenvolvimento, mas aprendemos na prática que o grande objetivo é gerar energia, extrair minério e utilizar a água em benefício de grandes corporações internacionais que visam acumular cada vez mais lucro. Nada ou quase nada é revertido para nós, mas nunca aceitamos essas violações caladas. Nós resistimos e lutamos porque é isso que fazemos desde quando viemos ao mundo. Resistimos porque dentro de nós existe vocês. E nessa grande costura chamada arpileira, influenciada por nossas irmãs chilenas, expressamos exatamente essa forma de resistir e de nos unir. Sigamos em luta. Um abraço de todas. Mulheres, água e energia não são mercadorias. Eu queria só aqui, já finalizar um pouco a minha fala, convidar todos vocês, companheiros e companheiras, para estar presente no nosso encontro nacional, 8º Encontro Nacional do Mago, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Nós já estamos em preparação. Eu faço parte com os outros companheiros, Tiago, Isabel e Railan. A gente faz parte da Brigada de Agitação e Propaganda, que estão em preparação para o Encontro Nacional, que vai acontecer de 1 a 5 de outubro. Obrigado, companheiro. Olha, pessoal, a gente, no final do debate, né, vai fazer o sorteio do catálogo, né, do filme. E aí os números já foram distribuídos, não é isso? Só para lembrar. E queria convidar para vir para a mesa nossa companheira Tamília Petroni, vereadora do pessoal de Niterói. Muito obrigado por vir até aqui. Obrigado, Tamília. Enquanto agora a gente vai passar a palavra para a Fernanda. Boa noite, companheiras e companheiros. Primeiramente, fora Temer, para a gente não se desacostumar. Mas antes eu gostaria de parabenizar a construção desse evento. Eu acho que tem 2 elementos fundamentais na conjuntura, né, de trazer a memória de uma história de resistência como essa, no exato momento em que vivemos, né, de ser muito próximo ao 11 de setembro. Né, porque é um filme que resgata uma narrativa, né, de mulheres chilenas contra uma ditadura e que, portanto, reconstrói formas de produção de narrativa. Se a gente tem em mente que desde o 11 de setembro americano, o bloco hegemônico, né, transforma o 11 de setembro numa memória americana e tenta nos apagar essa memória latino-americana do 11 de setembro, do golpe, né, a um projeto no Chile, eu acho que fazer um evento como esse, exatamente essa semana, foi muito feliz. Né, porque significa recuperar uma história que é a nossa história, né, que é a história latino-americana, que é a história de resistência, que é uma história de busca por caminhos alternativos, existenciais e, acima de tudo, de denúncia, por exemplo, de um modelo americano, né, sedimentado, né, na construção de um modelo de desenvolvimento que nos elimina e a cor do golpe chileno. Então, acho que foi muito feliz passar exatamente na semana do 11 de setembro. Mas acho também muito feliz porque nós estamos em 2017, 100 anos da Revolução Russa, e é sempre importante que em todos os eventos a gente traga essa experiência,
porque significa dizer que no momento atual do capitalismo neoliberal, que tenta nos convencer muitíssimo de que não há nenhuma outra alternativa, senão esse modelo viável do capitalismo, você recuperar essa memória de mulheres, tendo em mente a própria Revolução Russa, que teve um papel fundamental das mulheres, e muito ainda na nossa literatura subsumido, invisibilizado, mas que teve um papel muito preponderante de mulheres, cujo lema foi paz, terra e pão. E é um lema que, para a luta do acesso democrático à terra, foi um lema muito atual. Porque os dados demonstram que você tem um acirramento hoje dentro dos conflitos, dados que a própria CPT lança no início do ano, fazendo remissão a 2016, e os índices de extermínio e assassinato que nós temos já a partir de 2017 demonstram que esse lema de paz, pão e terra é um lema muito necessário no contemporâneo. Então, acho que foi muito feliz essa confluência histórica para a produção desse evento, com esse documentário, que eu quero muito ver. Eu nem conto para vocês, mas é a segunda vez que eu estou tentando ver, eu já começo a achar que eu sou pé frio. Não estou conseguindo, estou levando azar para a galera, desculpa aí, gente. Porque acho que pensar no contemporâneo e o papel dos movimentos sociais e de nós mulheres na construção de um modelo de vida alternativo, para o período que a gente está vivendo, ele é muito necessário. Eu acho que nós mulheres temos uma sensação muito concreta de que, não que antes não houvesse, eu quero deixar bem claro, porque o avanço neoliberal se dá antes do golpe de 2016. Mas a gente vem vivenciando um processo de retrocesso tão brutal nas nossas conquistas, aquela foto do gabinete do Temer, com aquela oligarquia branca e masculina, retirando qualquer potencialidade de mulheres, negros, dentro da construção de um Estado democrático, ele nos coloca diversos desafios para os retrocessos que a gente está vivenciando. E, inegavelmente, no plano de nós mulheres, esses retrocessos eles são muito violentos. É por isso que somos todos atingidos. Somos todos atingidos por uma lógica capitalista que tem contornos muito mais grotescos e brutais no que se refere à mulher. Porque vivenciamos uma historicidade ainda não superada do patriarcado, do rebaixamento de nós mulheres diante do modelo hegemônico que ainda se sustenta no campo da política a partir da ótica masculina. Por isso que eu acho que é uma grande conquista a companheira ter sido eleita, porque mulher negra num universo de construção, de representação que ainda se calça muito nos homens, e quando penetra uma mulher é a mulher branca. Então acho que isso é um avanço. Mas pensar nesses retrocessos é pensar como ele vem nos atingindo brutalmente. O processo de desregulamentação do trabalho, que está em curso já há alguns anos, mas que se acelera a partir de 2016, da brutalidade das votações, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, a aprovação da lei de terceirização, ele tem um contorno muito perverso para as mulheres. Quando a gente pega, por exemplo, os dados do PNAD no ano passado, que demonstram que na escala, na lógica da organização social, são as mulheres negras que hoje estão concentradas em maior grau de trabalho precarizado, coloca a percepção de como pensar a política, pensar a nossa intervenção social nos obriga a pensar também como você tem uma construção histórica do rebaixamento das mulheres na construção do seu papel social. Se a gente pegar e recuperar a história do universo campesino, essa brutalidade se dá de forma também muito mais grotesca, porque você tem ainda um silenciamento, inclusive de pesquisas, de dados que possam demonstrar esse processo violento de redução de direitos das mulheres campesinas. Inclusive
por essa narrativa, né? As mulheres não são vistas como lideranças políticas, o seu trabalho ele é invisível porque ele ainda guarda, né, a ideia de um trabalho doméstico, que é, na verdade, quase obrigatório. Então, essa ideia de você silenciar, né, o papel social das mulheres dentro da lógica rural, né, coloca a luta pelo acesso democrático à terra, né, enormes desafios. É por isso que eu acho que a gente realmente precisa estar pensando como recuperar esse sentido emancipatório para dentro das nossas lutas sociais e como trazer, né, para o nosso cotidiano esse debate permanente sobre as violências estruturantes do nosso modelo de sociedade, né, que acaba por silenciar nós mulheres que vem produzindo, né, cada vez mais a brutalidade e a violência sobre o corpo da mulher que não lhe pertence, né, pertence a uma estrutura que retira dela o direito sobre a gestão do seu corpo. Por isso que a gente tem a clareza de que o período contemporâneo ele tem nos trazido diversos retrocessos que não se dão só no campo do trabalho. Você tem experiências em escala global, por exemplo, de redução do direito ao aborto, que vitimiza de uma forma muito visível as mulheres pobres, né, e, portanto, negras do nosso país, que ainda é um tema tabu, né, da nossa sociedade, mas que nos coloca essa obrigatoriedade da gente estar pensando. E aí, quando a gente pega, né, a luta campesina, e é super curioso isso, porque se por um lado você tem essa invisibilidade do papel social da mulher dentro do espaço dessa luta social, por outro, né, as mulheres, né, campesinas, elas vêm tendo um papel significativo numa lógica contra-hegemônica. No MST, por exemplo, você tem, né, uma concentração da participação das mulheres no setor de saúde. E o setor de saúde, na medida em que ele busca uma nova concepção, inclusive, do corpo e da cura, não essa cura pasteurizada por uma lógica, né, capitalista e liberal, né, que pressupõe, né, a ideia de um bem-estar, que não é um bem-estar concreto, a existência, né, coloca diversos mal-estares, né, que não quer dizer doença. Eu digo isso porque o crescimento da indústria da psiquiatria, né, é um demonstrativo de uma intervenção cada vez mais autoritária. Mas a entrada das mulheres para o campo da saúde e a recuperação dessa narrativa, porque eu acho que o documentário é narrativa, né, como as mulheres estão produzindo uma narrativa que até então é invisível. A entrada das mulheres no setor da saúde e a utilização, né, de uma forma contra-hegemônica das ervas é uma recuperação histórica, que os movimentos sociais estão fazendo, da história, inclusive, da utilização das ervas. Se você pega o processo repressivo que se dá, no período de caça às bruxas, ele se dá sobre mulheres porque são as mulheres que dominam a arte das ervas e que, portanto, oralmente, né, retransmitem esse conhecimento e essa experiência solapada, né, quando você começa a ter no plano da ciência um controle, né, a partir de um conceito de quem é o competente, quem é que pode produzir esse conhecimento que acaba, na verdade, adstrito ao universo masculino, né, e às universidades, enfim, ao saber oficializado. Então, eu acho que, em certo sentido, os movimentos sociais, eles produzem para a gente muitos questionamentos. E as mulheres sem terra, João, mas acredito também que outras múltiplas formas de organização, de movimentos sociais tragam isso também, vem produzindo tensionamentos acerca da naturalização dos nossos papéis sociais e, ao mesmo tempo, buscando, né, discutir, rediscutir essa naturalização a partir de apresentação de um outro modelo socioeconômico. É por isso que a luta contra, né, as empresas transnacionais, a luta dos atingidos de barragem, a luta do MST, a luta do MPA, a luta dos movimentos sociais, né, dos indígenas, dos quilombolas, no plano da terra e dos territórios, é uma luta extremamente importante para o atual cenário de organização do capitalismo, porque significa colocar em xeque, né, um determinado modelo de apropriação, né, e de hegemonização, de forma de ver, né,
e é muito feliz que a nossa feira, nosso espaço de comercialização esteja aqui, porque a gente está dizendo que é preciso refletir, né, de uma forma concreta que modelo de desenvolvimento é esse, né, que nos impõe um modelo existencial, que nos impõe um modelo alimentar, que nos impõe um modelo de organização da nossa vida, que nos impõe um padrão comportamental, que nos impõe uma série de valores que não nos pertencem, que na verdade é construído para a nossa opressão. Por isso que a trajetória da luta das mulheres ela tem essa riqueza, porque por si só já é contestatório, né? Porque significa colocar o dedo da ferida dentro de uma lógica de organização da vida, né, que sempre nos colocou como um acessório. Né? Significa que a gente questiona, que a gente reflete, né, e que a gente está buscando outros caminhos. Mas a lógica da luta pela terra, né, e a denúncia, a busca por novos caminhos dentro da luta pela terra, ela tem um significado muito visível do papel das mulheres, né, porque são as mulheres que vêm, em certo sentido, abraçando com muito fôlego, né, a questão da agroecologia, a questão do papel da natureza e como a gente interage com a natureza, o papel da produção alimentar de uma outra forma, o papel ideológico, inclusive, que alimenta a cultura, então, inclusive, esse papel cultural. Então, os movimentos sociais, eles têm uma enorme relevância para a gente estar pensando novos significados, novos padrões, novas existências, novos questionamentos. E isso no mundo rural e no mundo urbano. Né? Se a gente pega, por exemplo, a medida provisória 759, né, que é um processo de mercantilização dos territórios urbanos e rurais, isso mostra para a gente os desafios que vão ser colocados, né, para nós mulheres acerca da transformação dos territórios numa mercadoria capitalista que vai ser colocada no mercado de forma absolutamente célere. Isso coloca para a gente, está refletindo como é possível construir um projeto, acho que esse é o grande desafio da esquerda, né, e um desafio que se coloca em especial a partir de 100 anos da Revolução Russa, é entender, né, como foi possível, na nossa memória, ter um projeto que tenha se realizado com fôlego de 1917 e como tentar construir os parâmetros, uma possibilidade desse modelo e dessa resistência em 2017, que é algo que a gente precisa, né, urgentemente recuperar. E aí pensar no papel, né, das mulheres dentro dessa lógica urbana e rural torna-se absolutamente relevante, né, porque os índices mostram o grau de empobrecimento, principalmente quando se trata das mulheres trabalhadoras, o alto grau de violência, que se impõe às mulheres de uma forma grotesca, de forma mais brutal, né, mas acima de tudo é pensar que no plano do período contemporâneo que a gente está vivendo, esses retrocessos, eles acabam nos colocando obrigatoriamente, está pensando como é possível nós mulheres reconstruirmos e pensarmos os movimentos emancipatórios. Por isso que eu acho que a ideia, né, de se recuperar uma narrativa através do bordado, que também historicamente, né, é um trabalho feminino, né, ele tem um enorme significado, porque significa a gente estar pensando em possibilidades de produção, né, de novos saberes e novos conhecimentos que até então, né, são considerados irrelevantes para o processo histórico. Então, tem um grau, né, subversivo na produção desse tipo de narrativa que eu acho que nós mulheres estamos tentando, né, em múltiplos campos, né, estar produzindo, como as subversivas que estão produzindo a cerveja artesanal. Então, pensando uma série de grupos que vêm, né, tendo clareza da necessidade de encontrar novos modelos de produção que não passem por essa estrutura capitalista, mas que recupere, né, algo que é da organização e da forma de ver o mundo das próprias mulheres. Né. Eu encerraria, eu sempre digo que eu acho que é um dos maiores filósofos brasileiros, né? O Riobaldo, que é o personagem do Grande Sertão, né, do Rosa.
Tem uma frase dele no livro que ele diz assim, que o mais maravilhoso da vida é que o homem não está acabado. E eu acho essa frase, o livro inteiro é brilhante, mas essa frase eu acho brilhante para o plano da esquerda e acima de tudo para nós mulheres que estamos construindo isso, né, cotidianamente. Porque significa dizer, né, a potencialidade daquilo que a gente está construindo. Significa dizer que não está dado, que não está fechado, né, que aquilo que a gente pode estar projetando em termos de organização, né, ele não está limitado, ele não está numa moldura. Então há uma potencialidade nessa construção que eu acho que nós mulheres estamos trazendo para o cotidiano da luta. Porque significa dizer, a partir, por exemplo, da recuperação de um modelo de narrativa, inclusive diferenciado, eu diria até que descolonial, levando em consideração que a modernidade ocidental nos trouxe como forma de produção de narrativa a escrita e com isso eliminou indígenas, quilombolas, negros, de toda a sua forma de organização e do seu conhecimento sempre tido como irrelevante para dentro da modernidade. Significa que a gente está pensando em possibilidades plurais de estar pensando o mundo da vida. Né? Isso é de uma riqueza que é fundamental no momento que a gente está vivendo. Porque se toda a construção da resistência, né, moderna se deu a partir de uma noção de unidade, unicidade, melhor dizendo, quase uma tentativa de padronização comportamental, nós mulheres estamos dizendo que é possível sim você pensar outras formas de organização, outras formas de produção de experiência, outras formas de resistência que têm um valor fundamental. Porque pensar na possibilidade de uma vida emancipada, uma vida, né, que nos garanta essa emancipação e não essa vida, né, mercantilizada que o capitalismo está nos legando, e eu diria até barbarizada, que é um processo absolutamente voraz e destrutivo que o capitalismo nos coloca, né, de rebaixamento da nossa existência, do valor da vida humana nessa lógica barbarizada, né, pensar uma pluralidade, pensar novas formas de resistência, ela tem um conteúdo revolucionário que é extremamente necessário. Por isso eu acho que é muito bem-vindo esse documentário, né, e o próprio recuperação histórica, né, do MAB nesse tipo de produção de narrativa, porque significa, né, a potencialidade de um projeto futuro extremamente necessário, porque ou socialismo ou barbárie. Então, ter claro que a nossa tarefa hoje histórica é o fim do capitalismo, para mim fica evidenciado, e acho que produzir eventos como esse tem exatamente esse papel potente da gente estar recuperando, né, as lógicas emancipatórias que marcaram a nossa existência. Obrigado, Fernanda. Eu vou passar imediatamente a palavra para a vereadora Thalíria Petroni, de Niterói. Olá, gente. Boa noite. Primeiro, agradecer por esse encontro. Pedir desculpa porque eu cheguei atrasada, eu estava lá no plenário, em uma das trincheiras da nossa resistência enquanto mulher. Também nem um pouco fácil, como não é em nenhuma das outras, né? E eu acho que a primeira coisa, ouvindo vocês, assim, o finalzinho da tua fala, a tua fala por inteiro, eu acho que a primeira coisa é que bom a gente aqui, porque isso aqui é potência. Falar de mulher que resiste, ser mulher que resiste, é potência transformadora, é potência revolucionária. Acho que não é possível qualquer transformação estrutural desse mundo de cão que a gente vive, dessa lógica predatória do capital, sem que a gente faça isso de um jeito que a gente sempre fez com a nossa ancestralidade, que a gente sempre fez enquanto mulher, nas múltiplas resistências ao longo da história das latino-americanas. Então, a primeira coisa é gratidão por essa troca. Eu acho que isso vai nos movimentando, nos fortalecendo. Eu acho que cada uma de nós, em nossas trincheiras, somos potência revolucionária.
É esse todo de enfrentamento à estrutura do capital se realizando nas nossas experiências de luta históricas e presentes. E eu sei que o documentário infelizmente não foi exibido, mas vindo pra cá, a gente estava lá no carro, na correria danada, olhando, assistindo o trailer, que eu já tinha assistido, reassistindo, revendo, e os 2 minutos do trailer trazem elementos tão lindos, que são tão constitutivos da concepção de mundo que queremos e da leitura histórica que fazemos do que nos produz enquanto experiência na cidade. Aí eu fui no carro escrevendo uns trechos que eu acho que são elementos que trazem coisas muito concretas do que é a resistência da mulher que luta. Começa dizendo: memória tem força de gravidade, sempre nos atrai. Não dá para falar de memória sem falar do que é a violação ao nosso corpo enquanto mulher, mas também do que é o nosso corpo enquanto instrumento das resistências múltiplas. As mulheres subverteram todos os papéis. A história das mulheres camponesas, das mulheres quilombolas, das mulheres trabalhadoras, é a história de subversão. Aquilo que era visto como tarefa do lar se tornou ferramenta poderosa. Acho que isso traz pra gente que política queremos, que forma de fazer política queremos, que é resgatando saberes femininos abandonados e rasgados e violados pela lógica do capital, por esse modelo de desenvolvimento. E fala do canto que é de vocês, que é de todas nós, do canto que é meu mesmo, é nosso mesmo. E eu acho que isso aqui é a gente falar de nós mesmas, de nós enquanto uma mulher, mas que nós que somos potência quando a gente se organiza para enfrentar esse modelo predatório que nos violenta, historicamente segue nos violentando. E ainda nesses 2 minutos, eu imagino que eu quero muito assistir o documentário, porque se em 2 minutos traz pra gente tanta reflexão sobre as nossas resistências, imagino o que é a história dessas mulheres ao longo desse documentário, né? Resistimos porque é isso que fazemos desde que viemos ao mundo. Não há existência, sobrevivência da gente que é mulher sem resistência. A resistência é parte constitutiva da experiência de ser mulher nas cidades. E é por sermos coletivo que na luta triunfaremos. E somos fortes pela esperança e pelo jeito de amar e cuidar. Falar de amor, de cuidado, de afeto, de esperança, é falar da experiência de ser mulher na vida, no cotidiano da cidade. É falar da única forma possível de enfrentar um modelo de desenvolvimento predador. Não há outra forma senão resgatando saberes ancestrais do que é experimentar ser mulher ao longo da história. Não há outra forma de enfrentar a lógica do capital sem resgatar afeto, sem resgatar cuidado. Porque interessa esse modelo de desenvolvimento a negação do cuidado, a negação da coletividade, a negação da vida comunitária, que eu acho que é parte do feminino, desse feminino que não precisa estar só na experiência das mulheres. A gente quer ocupar, por exemplo, espaços de poder para subverter os espaços de poder e não para se enredar nessas estruturas patriarcais e reproduzi-las, mas para resgatar uma lógica do cuidado, do afeto, que é parte das produções de resistência para a gente que é mulher. E a última frase, sei lá, o último trecho que eu anotei aqui no carro, bagunçado: mulheres, água, energia não são mercadoria. Eu acho que isso sintetiza um pouco tanto da necessidade da gente não silenciar o que são essas violências produzidas por esse modelo de desenvolvimento, mas
esse modelo de desenvolvimento também não se encerra nessas violências. Ele também é movimentado, achacalhoado pelas resistências que a gente produz ao longo da história enquanto mulher e hoje, toda hora, na nossa experiência no conjunto da cidade, né? Acho que quando a gente pensa o que é esse modelo predador da natureza, esse modelo de pobres e ricos, de profundas desigualdades sociais, raciais, de gênero, a gente precisa entender que o capitalismo tem cara. Eu brinco muito que quando a gente vai discutir a classe trabalhadora, a gente faz um debate tão teórico que parece que a classe trabalhadora... Não sou contra o debate teórico, não. Eu reivindico os debates teóricos. Mas a classe trabalhadora não é algo etéreo que voa no ar. Ela é concreta. Ela está inserida num território, ela tem vínculo com a terra, ela tem vínculo com a memória, ela tem cor, ela tem gênero. Assim como o capitalismo também tem cor, tem gênero, tem cara. E é um sistema que, quando a gente pensa a história da América Latina, é o exemplo de predação do que é a experiência da gente que é mulher no cotidiano da história. E pensar a formação social brasileira, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem de fazer enquanto campo progressista, enquanto esquerda, enquanto socialistas, enquanto comunistas, é não negar o que é a heterogeneidade dessa classe tão violada pela lógica do capital. Porque essa classe homogênea, o entendimento de uma classe trabalhadora homogênea, não vai nos levar à emancipação, porque a gente vai acabar por negar as especificidades do que é essa classe que experimenta a vida concreta. Falar de história brasileira, de formação social brasileira, é falar dos barões do café, dos senhores do engenho, e é falar do que isso produziu para a vida de todas as mulheres, especialmente das mulheres indígenas, as mulheres negras, que tinham no seu corpo a expressão da violação, mas também a expressão da resistência. E o momento que a gente vive, a Fernanda, eu acho que apontou um pouco isso, é um momento que potencializa essa história, e potencializa os dois lados dessa história. Potencializa as violações, acho que a gente vive um momento de muito retrocesso, retrocessos já iniciados há bastante tempo, mas que se aceleram agora de forma muito gritante. Falar da flexibilização do trabalho, né, da relação entre patrão e empregado, é falar dessa trabalhadora que vende qualquer coisa na rua, do trabalho informal, falar de reforma da Previdência, falar dessa mulher que vai trabalhar mais, que já trabalha 27 horas semanais por semana no trabalho doméstico, né, um trabalho invisibilizado, assim como o cuidado é invisibilizado como um todo. Então, falar desta conjuntura é falar de uma conjuntura que potencializa uma história de violação aos nossos corpos e à nossa experiência concreta na cidade. Mas é também falar de um momento em que se explodem as nossas resistências enquanto mulheres. Se explodem nosso protagonismo nos processos políticos enquanto mulheres. A gente estava conversando, né, Marcela, a gente tem acompanhado muitos bairros, territórios lá em Niterói, assim. E às vezes a gente fala da história brasileira, da história da América Latina, que é uma história dessa lógica do capital, fala da conjuntura, dessa palavrinha que às vezes a gente acaba não conseguindo concretizar essa palavrinha, né? Mas essa história e essa conjuntura se realizam no cotidiano. Aonde se realiza a história, a formação social brasileira? No cotidiano. Aonde se realiza a conjuntura da contra-reforma da Previdência, da contra-reforma trabalhista, da degradação absurda do que é o meio ambiente, da separação entre gente e meio ambiente, como se não meio ambiente fôssemos, não natureza fôssemos, se realiza no cotidiano. E quando a gente vai acompanhando as lutas no cotidiano e as lutas pela terra, seja
a luta pelo saneamento básico das marisqueiras que trabalham lá em Jurujuba, em Niterói. Tem a Sônia, é a Sônia que a gente vê, é uma mulher. Quando a gente vai acompanhar o Morro da Chácara, que cada vez que chove tem medo daquilo deslizar e entrar pela casa dessas mulheres, é a Carol que a gente vê. A Carol é uma liderança do Morro da Chácara do Arroz. Quando a gente vai brigar para a urbanização do Morro do Estado, que é uma grande favela de Niterói, é a Cíntia que a gente vê, é outra mulher. Quando a gente vai acompanhar o que é a luta das e dos moradores do Conjuntos da Arnes, que foi para onde a maior parte dos desabrigados lá na chamada tragédia do Bumba de 2010 foram, é a Dona Lúcia que a gente encontra. É a Dona Lúcia, uma mulher negra, a maior parte dessas mulheres são mulheres negras. Então, quando a gente vê quem é violado com um modelo de cidade que é a concretização do modelo mais amplo de desenvolvimento, são as mulheres, porque são elas que não vão ter creche para levar seus filhos, para um processo grande de privatização do ensino, de redução do investimento no ensino. Quando alguém fica doente, é essa mulher. Isso é a experiência no campo e a experiência na cidade. É essa mulher que vai levar o filho no hospital. É essa mulher que, quando precisa resolver alguma barreira que caiu, que vai juntar material, vai bater a terra. São mulheres que são violadas, mas que também produzem resistências na sua experiência na cidade. Acho que esse precisa ser o caminho. Precisa ser o caminho porque se a gente desconsiderar o quanto os nossos corpos, nesse modelo de desenvolvimento, os corpos especialmente das mulheres de favela, mulheres negras, camponesas, o quanto os nossos corpos são violados com esse modelo de desenvolvimento. A gente não está falando de teoria, está falando de vida concreta. Desde a hora que acorda, o que é a vida de uma mulher na cidade, da hora que acorda, da hora que vai dormir. O que é a vida de uma mulher no campo, da hora que acorda, da hora que vai dormir. É uma vida que experimenta concretamente esse modelo de desenvolvimento predador inserido nessa lógica do capital. E por isso, para terminar, eu acho que as nossas resistências precisam dar centralidade a isso. A gente quer enfrentar o capitalismo. Eu quero enfrentar o capitalismo, acho que quase todas e todas nós, a maior parte de nós quer. Mas não é possível a gente encampar uma luta anticapitalista, uma luta que incorpore a questão da natureza com centralidade, a questão do direito à terra e a relação com a terra com centralidade, se a gente não, por um lado, reconhecer, dar centralidade às especificidades do que é ser mulher nesses territórios, e também, o que para mim é muito fundamental, a gente tem pensado muito isso lá no mandato, assim, ser lá a única mulher em exercício enquanto vereadora dos 21. É esteticamente um contraste já, esteticamente, simbolicamente um contraste. Mas o que a gente tem tentado no mandato com maioria de mulher é também cada vez mais debater e tentar construir um outro jeito de fazer política. As nossas resistências precisam também ser expressão do que queremos enquanto mundo, da sociedade que queremos. Valorizar o cuidado, valorizar a troca, não ter problema de dizer que política também tem afeto, se faz tocando, olhando, experimentando. Isso precisa ser combustível para a nossa organização coletiva para enfrentar esse modelo de desenvolvimento predador. Acho que essa é uma característica das resistências das mulheres ao longo da história e das resistências das mulheres que estão aí em tudo quanto é canto, produzindo luta, que a gente tem que brigar para que seja esse novo jeito de fazer política, que na verdade não é novo. Não é novo. Na verdade, é resgatar os saberes antigos, resgatar a coletividade histórica e ancestral que a gente, que é mulher, faz ao longo de tantos anos Latinoamérica fora. Então, que bom, vamos conversar, que bom esse momento para a gente trocar,
pra gente falar de nós mesmas e se fortalecendo, dando as mãos para entender que não é possível enfrentar o capitalismo se essa luta não for também feminista, não for ecossocialista, não for ecológica, não for também a luta pela terra, não for a luta das ribeirinhas, a luta das camponesas, das faveladas. O outro mundo não virá se a gente não pensar que todas nós temos que ser emancipadas, não só um setor dessa classe trabalhadora. Então, segue nossa luta, segue nossa resistência, que é histórica, mas também é presente, está expressa no nosso corpo e no nosso jeito de fazer política. Obrigado, Talíria. Bom, pessoal, vamos então abrir para intervenções do plenário. Se alguém quiser fazer uso da palavra, Carmen, pode ser a primeira. Vamos ficar em 3 minutos, tá bom? Gente, ó, só lembrando, aqui tem a Maria, professora de economia lá da UFRJ, deixou a contribuição dela de 1 quilo de alimento. Então, quem quiser ainda contribuir com 1 quilo de alimento, ali sem agrotóxico, sem veneno, não perecível, né? Sem veneno, para a Brigada Internacional do MAB, tá? No encontro, no início agora de outubro, aqui no Rio de Janeiro ainda é possível. Eu queria falar uma coisa, assim, né? A gente viveu uma situação adversa aqui nesse nosso evento, né? E aí a gente podia dizer o seguinte, a mesa salvou, né? Mas é muito interessante a gente pensar isso, porque quando a gente pensa, a gente não viu o filme e isso é uma grande pena, né? Mas o artesanato, a arpilheira, eu também não vi o filme, mas ele é o quê? A expressão da resistência, né? É um bordado que tem uma marca muito forte de mulheres chilenas e peruanas, né? No caso das chilenas, expressando o desaparecimento dos seus entes, né? Dos seus familiares, as peruanas também, e de forma muito bonita, resgatado pelo MAB, para expressar as suas violações e as suas perdas. E são adversidades, né? Então, assim, as mulheres têm que lidar o tempo inteiro com situações adversas, né? Pegando aí de trás para frente um pouco essa fala da Talíria. E é no cotidiano, né? Tem que, por exemplo, pegar o final de uma raspa de comida e tem que transformar numa outra refeição, né? Isso é muito cotidiano. Então, transformar também as situações adversas, porque quando essas mulheres expressam isso no bordado, é um processo de emancipação que elas experimentam, mas não que elas escolheram experimentar. Então vou me emancipar com bordado, porque essa vai ser uma linda expressão de emancipação, e aí a situação adversa. Não, né? A situação adversa é que vai levar muitas vezes o processo de luta, né? De enfrentamento. E aí uma outra coisa que eu queria dialogar assim, né, com a fala da mesa, é um livro que tem me parecido muito importante, que eu comecei a ler assim, devorei mais ou menos uma semana, 1 minuto, eu já vou terminar. Que é o da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. E aí, assim, ela vai e aí ela é uma historiadora, né, para ninguém acusar de que só está falando de coisas místicas, diferentonas, de coisas de mulheres. Aí ela vai estruturando o trabalho dela na transição do capitalismo e como é muito importante aprisionar os bens comuns, a terra, a água e o seu acesso, né? E como a caça às bruxas é parte desse aprisionamento e fundamental na acumulação primitiva do capital. E essa acumulação primitiva não é um elemento somente datado, ele é retomado à medida das crises capitalistas, como essa que a gente está vivendo agora. Então é mais uma vez necessário para o capitalismo expropriar, né, retirar direitos e, sobretudo, daqueles que estão na base da pirâmide, leia-se também mulheres, né? Então eu queria parabenizar não só porque o debate foi bom, porque salvaram, né? E lembrando que a gente marcou aqui no dia 28, às 18h30, uma nova exibição para o filme, tá? E quem quiser contribuir, 1 quilo de alimentos para a Brigada Internacional do Encontro Nacional do MAB aqui no Rio de Janeiro.
Obrigado, Carmen. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Por favor, companheiro, pode vir aqui. Bom, boa noite, gente. Eu cheguei ainda há pouco, né? Mas eu me identifiquei muito com a fala da companheira vereadora e das companheiras. E o que me chamou a atenção é que no ano passado eu estive durante 22 dias percorrendo de bicicleta a bacia do Rio Doce. Desculpa, eu sou Carlos Greenbike, gestor ambiental e ativista por mobilidade urbana sustentável. E nesse período que eu estive por lá no distrito, no vilarejo de Maria Ortiz, em Colatina, eu encontrei mulheres, uma senhora, por exemplo, uma senhora que mais ou menos há 50 anos ela pescava naquele rio, né? Foi uma das primeiras pescadoras lá da região de Colatina, ela é conhecida lá como a sereia do Rio Doce. E ela disse para mim em depoimento que ela criou filhos e netos pescando, né? E hoje os filhos e netos dela, já que ela já é aposentada, estão tendo que trabalhar para mineração, para uma das empresas da mineração que tem logo em frente à casa deles, porque eles não têm mais a oportunidade de ter autonomia, de pegar o peixe no rio quando quiserem, e ir para a estrada vender para fazer o dinheiro deles, né? Então a luta e a resistência daquele povo é fortalecer, potencializar, dar voz àquelas pessoas, não só dali de Colatina, mas como lá da Vila de Regência também tem mulheres ali, grupo de mulheres também que eu encontrei que se organizava de diversas formas, inclusive de forma por meio da pousada, que ali estão hoje abandonados, porque não vai turista, não tem recursos e eles estão abandonados. Então, o que me identificou aqui foi essa fala do fortalecimento da luta das mulheres. Então, acho que nós temos que dar voz àquelas pessoas que estão lá também. Até ouvi falar do MAB, que está aqui presente também. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá de Mariana, do MAB. Só que, infelizmente, o trabalho que eu fui produzir lá, ainda não consegui dar o desdobramento que era proposto, que era fazer o documentário e percorrer o Brasil também de bicicleta, divulgando esse trabalho, né? Só que por falta de capacidade técnica minha de fazer edição e falta de parceria para poder finalizar esse trabalho, eu não consegui. Mas é isso, queria agradecer a oportunidade e parabenizar vocês por estarem aqui também, nessa luta também de mulheres, de homens, de negros, de jovens. Eu sou morador da Baixada Fluminense. O município de Queimados hoje é um dos municípios que mais morre negro e pobre no Brasil, e nós estamos nessa luta, sendo que nós não podemos falar. Nós não podemos gritar, porque lá ninguém olha por nós. E se nós gritarmos lá no município, nós vamos ser os próximos a morrer. Isso nos restringe. Então eu posso falar aqui, mas lá eu não posso falar. Então eu peço a vocês também que dêem uma olhada para a Baixada Fluminense, que ela precisa de muito das mídias alternativas, porque as conservadoras não olham para nós. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, companheiro. Mas alguém quer fazer o uso da palavra? Senão a gente vai retornar para a mesa para fazer os comentários. É isso? Tá bom. Vou comentar rapidinho. Porque eu acho que é continuar conversando, né? Como estamos fazendo, assim. Quando a Carmen traz a questão do perigo que se tem, eu acho que a maneira como a política está estruturada, eu queria fazer só esse comentário e vou passar para as companheiras. A maneira como a política está estruturada é uma maneira que não permite a gente resgatar os antigos saberes e as antigas formas de nos relacionar. E aí vira um místico. Falar de afeto na política é falar do místico. Falar de nova forma de se relacionar, dando centralidade ao feminino, mesmo quando são homens, é falar místico e não é falar do concreto, da lógica do capital. Quando, na verdade, quando o capitalismo foi se consolidando do mundo afora, ele foi, na verdade, rompendo com esses saberes
que são saberes comunitários que estão expressos na produção de vida camponesa, ribeirinha, dos pescadores artesanais, dos quilombolas. E acho que não é misticismo a gente falar do cuidado, do afeto e dessas novas que são velhas, que são ancestrais, formas da relação, das relações sociais. Porque isso é sim um instrumento de enfrentamento ao capitalismo, não tem a menor dúvida disso, assim. Então acho que essa é uma questão que eu acho que a gente tem que conversar entre nós, que muitas das vezes nas nossas fileiras a gente acaba reproduzindo um pouco essa lógica patriarcal que interessa ao capital, que é o capital, que é como o capital se realiza e se fortalece nos territórios. Então não tem nada de misticismo. Falar do cuidado, do afeto e de resgatar nossa ancestralidade falar da negação do modo de produção capitalista que avassala os nossos corpos. E o companheiro Carlos, acho que a gente precisa mesmo estar nos territórios onde tem mais dor. E a dor está na Baixada, está na favela, está no corpo de quem é negro, de quem é mulher, de quem é LGBT, de quem é favelado, de quem é camponês. Então, estamos juntos por um outro mundo, por uma nova sociedade, tá bom? Um pouco de tudo isso que já foi dito e acrescentar um pouco mais, que a luta pela terra, ela é constante, né? Seja ela por uma construção de barragem, seja ela qual for, né? Sim, todos os dias tem gente lutando, né? E falar um pouco sobre, reforçar um pouco sobre essa questão do filme. Esse filme, ele é nosso, né? Ele é nosso para ser trabalhado de forma que traga resistência, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, né? Essas discussões, elas têm que ser levadas ao conhecimento das pessoas, porque muitas das vezes as coisas que acontecem na nossa comunidade tão distante, as pessoas não ficam sabendo. Assim, a gente vem encontrando formas de deixar claro isso, que assim, lá na Amazônia tem gente que luta, tem mulheres que lutam, que resistem. Ao lado dos seus maridos e dos seus filhos e ao lado de uma organização, dentro de uma organização social, né, que luta e que resiste, assim, e que essas discussões elas têm que ser vistas, né, que a sociedade tem que ver e tem que entender que assim, por trás de um grande empreendimento, de um capital que visa lucros para grandes empresas, que existe uma exploração por trás de tudo isso, né? E que principalmente as mulheres, elas passam por esse processo de violação de direitos. É desafiador. Tem uma geógrafa, a Saskia Sassen, que é inglesa. Ela tem um livro que eu acho super interessante, porque ela está discutindo o atual estágio do capitalismo, né? E o título é Expulsões, porque ela vai dizer que essa expansão do capital no plano transnacional, né, essa nova modelagem da gestão do capitalismo, né, ele tem uma enorme voracidade de territórios. É por isso que o grande desafio contemporâneo não é só você pensar, né, nesse trânsito de vidas humanas, por exemplo, entre nações, entre estados, né, a imigração. É pensar que você vive hoje um determinado momento que os territórios não serão para todos, né? A expulsão significa você pensar, né, no plano da terra, que concentração é essa? E se a gente pega, né, mais recentemente, mas da última década, né, a velocidade com que você tem de compra de empresas internacionais, né, dos territórios nacionais. Uma das grandes compradoras é uma empresa alimentar da China, né, que já comprou uma parte. Assim, quando a gente pega, por exemplo, os dados do Banco Mundial, né, sobre o território africano, grande parte do território do Congo não pertence ao Congo, né, pertence à empresa chinesa, que vai definir nas próximas décadas, né, a matriz alimentar, significa a eliminação da tradicionalidade, né, alimentar africana,
porque significa também expulsão daquele pequeno agricultor e agricultora. Então, vivenciar o atual estágio do capitalismo é vivenciar essa expulsão, né? O reconhecimento que no atual modelo, vidas elimináveis, né? Seja porque pela gentrificação dentro das cidades, né? Uma cidade de mercadoria que não é para todos, né? Que acaba impossibilitando a tua permanência dentro daquele território, e você se desloca porque não consegue mais viver aquele território, seja pela eliminação violenta, física, né? Dos assassinatos e extermínios, né, que a gente vem vivenciando nas comunidades indígenas. Acho escandaloso que a gente inicie 2017 com o massacre indígena, e você tenha relatos de invasão do território indígena, né, com índios com as mãos decepadas, e isso não causa, sabe, um clamor, né, rebelde, social. Você ter o relato de uma criança indígena que estava com a sua mãe no ponto de ônibus, amamentando, e foi decapitada. Isso é de uma brutalidade tão incrível que eu acho mais brutal do que o ato é saber que vivenciamos um momento histórico de total silenciamento às políticas de extermínio, nem na lógica da colonização foi tão silencioso, porque pelo menos a gente tinha, né, Frei Bartolomeu, que denunciou o massacre indígena. A gente não tem nenhum Frei Bartolomeu para denunciar o massacre contemporâneo. Então imagina, a gente está vivendo um atual momento, né, de vidas significantes que podem ser, no limite, elimináveis, né? O número de jovens negros assassinados, né, dentro do nosso atual modelo é assustador. E é por isso, assim, até pegando o que a Thalira falou, né? É por isso que as mulheres têm uma longa história de intervenção no mundo público, né, a partir de um cotidiano do privado, né, especialmente no que se refere à maternidade. São a perda dos seus filhos, né, que leva essas mulheres a ter uma ressignificação, uma consciência política do seu papel social. Claro, não acordei hoje, né, com essa consciência. É a violência e a brutalidade da transformação do seu cotidiano que faz com que essas mulheres tenham uma intervenção política diferenciada. Absurdo é imaginar que em pleno século XXI, essa brutalidade ainda está presente no nosso cotidiano, nos obrigando, né, a uma intervenção cada vez mais frequente, né? E isso é o que é o assustador, saber que a gente chegou num atual estágio tão brutal, tão violento, né? E como a gente pensar novos processos sociais. Eu acho que esse é o nosso desafio. É porque a barbárie às vezes seduz, né? A gente acaba seduzido pela barbárie. Mas só existe uma forma da gente se contrapor ao capital, que é pensar em novas formas de sociabilidade. É por isso que eu acho que as experiências das mulheres, elas têm muito disso. Não tem o menor problema com a palavra mística, não. Né? Walter Benjamin usou isso na produção da sua filosofia. O MST tem mística, eu fico muito feliz com essa mística. Né? Por isso eu não tenho muito problema de sermos místicas, não, sabe? Eu não acho que esse seja o nosso desafio. Acho ao contrário, acho que a gente tem que reafirmar isso. Porque anterior ao capitalismo, a ideia da modernidade, ela já nos solapava. Assim, não estou nada interessada no binarismo moderno, né, que silenciou as experiências africanas, né, que nos apresenta um modelo único de religião. Por isso eu gosto muito da pluralidade de deuses, né, dos orixás africanos. Eu gosto dessas experiências e acho isso muito místico, então eu tenho o menor problema de romper com a modernidade, né, para construir algo muito diferenciado. Eu acho que é preciso ousar, né, na possibilidade desse diferenciado, sabe? Essa reprodução de determinado modelo de política não me seduz e não acho que a gente vai construir um novo mundo com esse novo modelo. Né? Há que revolucionar, há que rebelar, sabe? Eu gosto disso. Resignação, a rebeldia é necessária para fazer reforma agrária, mas a rebeldia é necessária para fazer um mundo novo. Então é muito rebelião, gente. O tema hoje é rebelião. Bom, pessoal, o nosso mandato, ele se impõe um desafio
de ser um mandato ecossocialista e libertário. Essa atividade de hoje é exatamente nesse sentido. Nós também procuramos ter uma atuação na Câmara Municipal sempre vinculada às demandas, às lutas dos movimentos sociais, dos trabalhadores e das trabalhadoras organizados e organizadas, né? Mas a gente também tenta cumprir o nosso papel institucional, né? Então, uma das atividades que o nosso mandato vem realizando há 3 anos é a presidência da Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico e o Direito à Água, né? No início, no primeiro ano, nós fizemos um seminário internacional, né, sobre o colapso hídrico. Entre vários debates que fizemos ali, nós tivemos a presença do Oscar Oliveira, que é uma das lideranças da Guerra da Água em Cochabamba, na Bolívia. Esse ano, nós trouxemos o Oscar novamente, né, aqui para o Rio de Janeiro. Fizemos um debate na Câmara Municipal e levamos, né, o Oscar a visitar lá a região do Guapiaçu, né, junto com os companheiros e as companheiras do MAB, né, para ele conhecer, né, a luta ali na região do Guapiaçu. Né, a gente publicou um livro, né, que infelizmente já está praticamente esgotado, e a gente está correndo atrás agora para tentar realizar uma segunda edição, né, que é o livro sobre o seminário internacional, né, que a gente recolheu trabalhos daqueles autores ali, né, que falavam que falaram no nosso seminário, e outros, né, que contribuíram depois. Vamos tentar fazer a reedição. E a gente também conseguiu algumas vitórias pontuais, né? Uma delas, nesse debate sobre a água, a gente conseguiu aprovar uma lei que foi sancionada e agora só que começou a ser cumprida pela prefeitura, depois da gente fazer pressão, que é a divulgação da qualidade da água na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque a prefeitura há muitos anos tem esses dados, só que esses dados não eram transparentes, não eram divulgados para a população, né? Agora a gente conseguiu, né, essa conquista de fazer essa lei ser cumprida, né? E a gente tem se empenhado também para a construção da Assembleia Popular da Água aqui no Rio de Janeiro e também a Marcha Popular do Clima, né, contribuindo com essas duas articulações importantes na luta ecossocialista aqui na nossa cidade, né. Eu queria relembrar das próximas atividades do mandato. No próximo dia 20, né, a atividade Resgatando os Clássicos no Centenário da Revolução Russa, Lenin e o Imperialismo, 100 anos depois, com a professora Virgínia Fontes, da UF. No dia 21, né, eu vou mediar pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal o debate Áreas Protegidas, Oportunidades de Trabalho e de Combate ao Racismo Ambiental, dia 21 às 18h30 no plenário da Câmara Municipal. E esse debate, sempre que a gente faz debate no plenário da Câmara, depois eles ficam sendo transmitidos pela TV Câmara na íntegra, né, o que ajuda na divulgação dos debates. E no dia 26, terça-feira, às 18 horas, no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o debate Instrumentos Urbanísticos para uma Cidade Democrática e Popular, né, com a participação da Raquel Rolick, do Fabrício Leal, do Vitor Guimarães e de um representante do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Eu queria muito agradecer a presença. Tá, eu já te passo de volta. Queria agradecer, tem que fazer um sorteio também. Agradecer a presença das nossas convidadas, de todos e todas vocês, e queria fazer um agradecimento especial às assessoras do nosso mandato, porque é um desafio muito grande para o mandato, né, que tem, né, um parlamentar homem, né, contribuir para a luta pelo protagonismo das mulheres, né? E se a gente consegue dar alguma contribuição nesse sentido, certamente é por conta, né, do trabalho das nossas assessoras militantes feministas, né, que dão a linha para o nosso mandato atuar na defesa do... né? A Thalíria está lembrando que roubou a Marcela da gente, levou lá para Niterói. A gente ainda não perdoou a Thalíria, mas esse convite para ela vir aqui hoje faz parte, né, desse processo. Estou brincando, viu? Foi tudo acordado, combinado.
Foi um prazer, né? Foi, claro, uma perda para o nosso mandato, mas um prazer, né, ceder a Marcela para ir lá para Niterói. Agradecer muito e passar então a palavra para a Fernanda, fazer o convite que ela queria fazer, e depois quem vai vir fazer o sorteio aqui? Tá? Não, Babi e Maria Rosa. Babi e Maria Rosa vem fazer o sorteio. Desculpa, gente, eu queria fazer um convite, né? Nesse plano da necessidade da rebeldia, nós do MST estamos tentando ser rebeldes com o modelo hegemônico de produção, realizando nesse espaço, que para a gente tem um significado histórico, até pelo seu título, né? O Espaço Plínio, cuja trajetória de vida estava na defesa da reforma agrária, e realizando esse espaço de mobilização, trazendo, né, a produção da agricultura agroecológica, dos nossos assentamentos, com todos os conflitos e contradições. Então, a gente está no dia 26 e 27, aqui de novo, estão todos convidados, produtos não perecíveis e produtos in natura, né, da reforma agrária, para que a gente possa, inclusive, transformar o nosso modelo de produção. Então, para a gente era muito importante a vinda de vocês aqui no dia 26 e 27, vai ter manifestação cultural. E aproveitando que no dia 28 vai ter um vídeo debate sobre, né, de novo, Oxalá vai acontecer, né? Então já ficam 3 dias dedicados à luta por um mundo diferenciado no campo, né, da luta pela terra. Então estamos todos convidados, 26 e 27, estaremos aqui de novo, ocupando esse espaço com a reforma agrária. Obrigada. Obrigado. Pessoal, por fim, eu queria dar um destaque especial à divulgação de uma grande homenagem, uma homenagem muito importante que nós vamos fazer nesse sábado, que é a entrega da medalha Pedro Ernesto, que é a maior condecoração dada pela cidade do Rio de Janeiro, a nossa incrível, né, extraordinária, fantástica companheira Gisele Martins. Essa medalha vai ser entregue no sábado agora, dia 16, a partir das 15 horas, no Museu da Maré. Então quem puder comparecer, vai ser um momento também muito importante, né, de apoio e solidariedade a uma militante absolutamente importante na luta das favelas aqui no Rio de Janeiro. Então vamos ao sorteio. Eu me senti meio pelego da força sindical agora fazendo sorteio. Mas como não é a casa, não é automóvel, né? Como é o catálogo de um filme de luta, né? Eu estou, na verdade, me sentindo muito revolucionário fazendo esse sorteio. São 2 livros. 2. Para as resistentes e resistentes que ficaram até o final, na Maria Rosa. Vamos lá, agitou aí? 38 tá aí? 38. Vamos lá. Sorteio. Falei que eu ia. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todas e todos. Dia 28, nós vamos certamente realizar a exibição
do filme, tá bom? Obrigado a todos e todas.